Pegue a sua Bíblia e abra conosco em Romanos 10, verso 1. Paulo, ele começa, a carta aos romanos, os irmãos deles, os irmãos em Cristo que estavam em Roma, e o que acontece lá? O primeiro versículo do livro de Romanos, ele reconhece já que foi chamado por Deus como um apóstolo de antemão. Então, antes de todas as coisas serem criadas, o apóstolo Paulo reconhece que foi chamado por Deus para que pudesse pregar, para que fosse como um apóstolo enviado. Por isso ele começa a carta dizendo: olha, eu, apóstolo Paulo, servo de Cristo. Essa palavra servo vem da raiz escravo. Ele está falando assim: eu, escravo de Cristo, fui alcançado por vocês, fui dado como apóstolo, mas não porque eu mesmo me intitulei um apóstolo, mas isso aconteceu de antemão. Então, antes das coisas serem criadas, o Senhor me confiou a pregação do Evangelho. A gente vai ver o poder do Evangelho, e é isso que ele está chegando para essa cidade. A gente vê alguns capítulos e versículos posteriores ao capítulo 1, ele deixa muito claro que ele desejava ir até a cidade de Roma. Havia um desejo de apóstolo Paulo em visitar, ver como é que estavam as coisas acontecendo lá, com toda a propagação do Evangelho naquele tempo. Mas o apóstolo Paulo foi impedido algumas vezes de ir até aquela cidade. Ele deixa isso muito claro na carta dele: olha, Deus é testemunha, que várias vezes eu tentei ir até a cidade de vocês, conversar com vocês, mas assim não aconteceu. Mas ele cria na soberania de Deus e, crendo nela, ele confiava que aquilo tinha que acontecer. E de fato teve que acontecer. Essa carta que ele escreve para eles foi porque em Roma era uma cidade, era uma capital com milhões de habitantes. Muito habitante mesmo, era uma cidade muito grande, um estado de São Paulo da vida. E Roma era muito forte, tinha um poder aquisitivo muito alto, o Império Romano naquele tempo. Então, naquele tempo, com toda a adoração a outros deuses e tal, o povo gentil era o povo menos que recebia o Evangelho, vamos dizer assim. Os mais discriminados, aqueles são os pobrezinhos, não precisa levar o Evangelho até eles. E aí o apóstolo Paulo, como o homem que prega aos gentios, ele prega esse povo. Ele prega aqueles a quem havia uma certa acepção de pessoas, e eles não tinham tanto acesso livre ao Evangelho. E os que eram israelitas, aqueles que já tinham recebido do Evangelho, eles se intitulavam como alguém que cumpria todas as leis. A gente vai ver dois extremos na cidade de Roma. Quais extremos? Um extremo daqueles que cumpriam ali na risca todas as leis, e por cumprir as leis se achavam dignos de merecer algo, a salvação, por exemplo. E a gente vê o outro extremo, que era o povo gentil, que era o povo da qual eles olhavam e falavam: esses povos aí não vão ser salvos não, cara. Mas a gente vê muito claro, até no capítulo 9, antes da gente começar a ler o capítulo 10, no versículo 30, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não o alcançou. Então o gentil que não buscava, alcançou por meio da fé. O povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, não alcançou, porque eles olhavam para a lei, e achando que cumprindo todas as leis, eles pudessem, por um senso de meritocracia, alcançar a salvação. E aí ele diz: porque não buscavam pela fé, mas como se fosse por obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então, esse é o cenário, naquele tempo. A maior parte, da população ali era os escravos e tal. Pouco desses habitantes eram aqueles que tinham um poder aquisitivo maior. Só que esses poucos se achavam dignos da salvação. E a gente vê que os muitos, que eram a galera mais pobrezinha ali e tal, eram aqueles que alcançaram por meio da fé e não por obras. Por isso eu queria que você acompanhasse comigo agora no versículo 1, para nós podermos entrar
a fundo aqui nesse capítulo e naquilo que o Senhor tem para nos ministrar nessa noite. Vamos lá. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá até o abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, esta está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus, nós, mais um culto, mais uma semana, estamos aqui diante de Ti, como comunidade, como família, membros da Onda Dura Itajaí, e juntos, ó Pai, te pedimos, fale conosco nessa noite. Este culto é totalmente para Ti, desde os momentos de louvores, as contribuições e até a nossa atenção no momento da palavra. Nós queremos sair daqui edificados, ó Pai. Não queremos, Deus, entrarmos em um ambiente da qual queremos apenas extrair coisas de Ti, mas queremos Te entregar ao Senhor nosso coração, quebrantado, não endurecido, entregar a Ti, ó Pai, a nossa atenção, não de uma forma egoísta, da qual não precisamos mais ouvir nada do Teu Evangelho, mas de uma forma humilde, reconhecendo que precisamos de Ti. Nós viemos aqui nessa noite, ó Pai, e entregamos ao Senhor o culto dessa noite. Que o Senhor possa nos ministrar aqui poderosamente por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então o intuito de Paulo era que eles compreendessem que a salvação vem pela fé, apresentando o Evangelho de Cristo a todos, não somente algumas pessoas. Então quando Paulo vem trazer essa mensagem a Roma, a igreja, ele queria que todos, não somente os gentios, mas todos, pudessem crer na justiça de Deus. Não naquela justiça baseada por obras, naquilo que nós devemos ou não fazer, mas naquela baseada pela fé, naquilo que Cristo fez por nós e que nós podemos ser salvos. Então esse é o panorama geral, mas vamos começar aqui então a destrinchar esses versos. No versículo 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Meu irmão, você tem desejado a salvação dos perdidos? Você tem desejado, assim como o apóstolo Paulo chega falando, olha, o desejo do meu coração e a minha oração é por eles, para que eles creiam em Jesus, é para que eles parem de fazer aquilo que eles acham que fazendo vão receber algo, a salvação. O desejo do meu coração e a minha oração é por eles, para que eles creiam. Meu irmão, você tendo sido alcançado por Jesus, ou talvez você é visitante, começou a caminhar com Jesus há pouco tempo, ainda não creu em Jesus de fato, você tem olhado aos outros com compaixão? Você tem orado pelos perdidos? Ou o mundo da qual nós vivemos não precisa mais ser evangelizado?
Porque agora você já recebeu do Evangelho, e tendo recebido, talvez não tenha compreensão a respeito daquilo que você tem que fazer. Não, eu já recebi, então quer dizer que agora é só seguir a vida com Jesus. Mas eu te afirmo que se você está aqui hoje, de alguma forma o Evangelho chegou por você, seja por meio de alguma pessoa te evangelizando, seja por meio das redes sociais, ou talvez você pense assim, não, mas eu vim sozinho, por conta própria, eu passando ali, eu vim, mas a Bíblia deixa muito claro que Deus efetue em nós o querer e o realizar. Então nem a vontade de você vir sozinho veio de você mesmo, mas veio do Senhor te atraindo. Então você consegue compreender que você recebeu algo da qual você não merecia, mas você recebeu. E eu tendo recebido isso, será que é para o meu bem próprio somente? Será que aquilo que o Senhor me derramou por meio do Evangelho é só para mim? É só para minha edificação? É para que eu entre por essas portas da igreja, sente nessa cadeira, escute, receba tudo e vou embora como se eu não tivesse parte alguma com a igreja? Será que é isso? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado para que aqueles que não conhecem Jesus, ainda que sejam inimigos seus, conheçam a Ele? Ou você só tem orado por aqueles da qual você tem mais afinidade? Ou pelos seus familiares? Você tem orado, meu irmão, por aqueles que talvez você nem conhece? Ficou sabendo lá no grupo da família, um parente lá de Rondônia, o cara tá mal lá, você manda lá, não, vou orar por ele. Como é que é o nome dele? A oração é uma prática sua? Ou ele é uma terceira, quarta, quinta, sexta opção sua? Tive um tempo com uns amigos, os líderes, e Deus tem ministrado muito a respeito disso. A oração, Felipe, tem sido a sua primeira opção ou a última? Aquilo que você vai fazer, você simplesmente faz por puro conhecimento, ou você ora pedindo a mim discernimento? Ou você recorre a mim pedindo para que eu faça segundo a minha vontade? Isso tem me quebrado, porque eu olho para o Evangelho, eu olho para Cristo orando por nós há mais de 2 anos atrás, para que nós possamos hoje estarmos aqui ouvindo a mensagem dele. Um homem que tinha compaixão pelos perdidos, um homem da qual ensinou os apóstolos a orar pelo próximo, um homem da qual olha para o apóstolo Pedro e fala assim: Pedro, dá outra face. Pedro, ora por eles, porque eu estava orando por você para que a sua fé não desfalecesse, Pedro. Você precisa orar por eles. Você precisa, Pedro, você precisa, Tiago, você precisa, João, orar por eles. Eu sei que vocês, por um senso ativista, querem fazer algo com as suas próprias mãos. Há instantes antes de Jesus ser crucificado, alguns soldados sobem o monte e vão prender Jesus com espadas, e Pedro, sanguíneo, não pega a espada e corta a orelha de Malco, porque ele entendia, na cabeça de Pedro, aquilo que ele tinha que fazer. Falou assim: não, cara, eu amo Jesus, então eu não vou deixar que isso acontecesse. E Jesus falou assim: não, cara, quem pela espada lutar aí, pela espada vai morrer. Em qual momento, Pedro, qual momento eu vim para lutar contra os outros? A palavra deixa muito claro que Jesus veio como ovelha quieta ao matadouro. A forma como Jesus venceu o pecado foi como um homem da qual não precisou usar de todo o seu poder e autoridade para poder diminuir tudo. Não, ele veio para servir, ele veio como servo. Da maneira mais difícil da qual alguém poderia vencer, da maneira mais difícil da qual um rei poderia reinar, Jesus reinou, Jesus venceu. E esse é o exemplo da qual eu olho para as Escrituras e falo: cara, onde foi que eu deixei de orar pelos perdidos? Aonde foi que eu deixei de orar pelos meus irmãos? Você tem orado por eles? Consegue, assim como Cristo, ter compaixão por aqueles que não conhecem Jesus? Continuando,
Versículo 2: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. A NVT traduziu isso dessa forma: eles têm entusiasmo sem entendimento. Não basta apenas ter entusiasmo. E o que Paulo está falando é que os israelitas, eles tinham zelo por Deus. Se você olhasse um judeu, você falava assim, cara, esse cara é crente, certo? Com certeza, esse cara é crente. O bicho ora direto, vive no templo, olha, dizima fielmente, contribui financeiramente com a igreja lá, com o templo, oferece sacrifícios constantemente, jejua ali na frente para todo mundo ver. Irmão, ele é crente, eu não sou crente. E aí ele vem e diz assim, o zelo que eles têm é sem entendimento. O entusiasmo que eles têm é sem entendimento, é sem conhecimento. Então não basta vir à igreja por esse falso zelo, um zelo que revela um coração egocêntrico, um coração vaidoso, porque o que Jesus revelou para aqueles homens foi que aquilo que eles faziam, ainda que fizessem muito, era por pura vaidade. Isso para Jesus não é suficiente, meu irmão. O seu entusiasmo não é suficiente. Felipe, o que precisar fazer aí eu faço. Se precisar pregar lá, eu prego. Se precisar contribuir aí, eu contribuo. Mas nunca contribui. Mas não prega. Mas não serve. Então o seu entusiasmo, sem o conhecimento real daquilo que você faz, de nada adianta para o Senhor. Você precisa compreender por que você faz o que faz. Você já se perguntou isso? Olha para o seu irmão do seu lado, pergunta para ele, por que você faz o que você faz? Por que você faz o que faz? Deus não quer de nós soldadinhos que abaixem a cabeça e faz, estou cumprindo. Ele quer que você compreenda a importância disso. Ele quer que você recorra à palavra, recorrendo a ela, entenda que aquilo que o Senhor espera de você, muito mais das suas obras, é o seu coração. Precisamos de entendimento. Entendimento de que não há nada que façamos, iremos merecer de Deus alguma coisa. Tudo é pela graça. Pois homens e mulheres que estavam mortos em pecados, veem a vida por meio de Cristo, para nos mostrar que somente Ele poderia fazer o que fez. Então as suas obras diante de Deus não vão te levar a um lugar de salvação. Então você fazer mais, Deus vai te amar mais. Você fazer menos, Deus vai te amar menos. Isso não vai acontecer. E aí você entra num lugar de eu tenho que fazer, e eu preciso porque, sabe, que eu quero algo em troca. Não é dessa forma o serviço ao Senhor. Não é dessa forma o culto a Ele. Não é dessa forma o relacionamento da qual Ele espera de nós. Aquilo que eu faço, mas eu quero algo em troca. Não, mas eu nunca falei isso, mas o seu coração tem revelado isso. Versículo 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O povo de Israel ignorava a justiça que vinha por meio da fé e acreditava que o seu cumprimento da lei pudesse trazer justiça. Eles ignoraram a justiça que vem de Deus, não se submeteram a ela. Esse foi o pecado de Israel. Enquanto os gentios olhavam para a justiça de Deus e compreendiam que por meio da fé seriam salvos, os outros não faziam dessa forma. Aí ele diz no verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. A lei, como diz em Gálatas, ela serviu como um tutor para nós. Sabe o que o tutor faz? Pega pela mão ali e conduz, né?
Então a lei, ela serviu como um tutor para nos levar até Cristo. Mas Cristo é o fim da lei. Cristo, somente Cristo conseguiu cumprir todas as leis. Por isso que o povo, quando eles entregavam sacrifícios diante a Deus, eles faziam isso constantemente, toda semana, todos os dias. Por quê? Porque eles pecavam todos os dias. Então não era suficiente o sacrifício da qual eles faziam, era insuficiente em si mesmo. Agora o que Jesus fez foi suficiente. Foi de uma vez por todas os pecados pagos do passado, do presente e do futuro. O sacrifício dele foi suficiente, porque ele cumpriu a lei. É a finalidade da lei. Cristo, o fim da lei é Cristo. Versículo 5, Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer essas coisas viverá por meio dela. Ele está citando aqui Levítico, capítulo 18, verso 5. O homem que fizer essas coisas, cumprindo as leis, viverá por meio delas. Então, se você tem a lei aqui, você cumpre todas elas, você vai viver por meio delas. Aí ele continua: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Apóstolo Paulo cita dois tipos de justiça: aquela que é pela lei e aquela que é pela fé. E quando ele fala a respeito da justiça pela fé, ele cita Deuteronômio. Ele fala: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então até aqui nós vemos o quê? Que você pode viver de duas formas: uma cumprindo cegamente as leis, olhando para as escrituras, não, isso aqui é errado, isso aqui é certo e tal, e vou cumprir ali fielmente e tal, porque eu quero receber algo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ou você pode cumprir pela fé, entendendo que aquilo que Cristo fez na cruz foi suficiente para purificar os seus pecados. E uma vez feito, você não deve se martirizar pelo pecado. Nossa, e agora? O que será de mim? Cristo morreu por você. Se você creu em Jesus, aceitou Ele como seu Senhor e Salvador, seus pecados foram perdoados. Isso é viver pela fé. Antes da lei, Abraão já viveu pela fé. E a fé da qual ele viveu foi acreditado para ele como justiça. A lei veio em Moisés, mas antes dela, Abraão já vivia pela fé. E nós devemos olhar para Abraão e falar: cara, é dessa forma que eu quero viver. Pela fé. Não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu sei, por aquilo que eu creio. Nós cremos que somente por meio dela nós seremos salvos. Felipe, ok, você falou a respeito do Evangelho, e por que você está falando da justiça? Sabe por que eu estou falando sobre isso, meu irmão? Porque uma das coisas que acontece no meio eclesiástico é alguns crentes evangelizar da forma errada. Naquele tempo, eles levavam os rabinos, eles tinham os seus talmidim, seus discípulos, e eles colocavam sobre os discípulos um fardo da qual era muito pesado. Eles liam a Torá e interpretavam da maneira como eles interpretavam ali, e falavam: ó, essa é a minha interpretação, então sigam-me. Agora você não faz isso aqui, não faz isso aqui, não faz isso aqui, e vamos seguir. E eles seguiam os seus rabinos. Só que isso é um fardo muito pesado para eles, sempre foi. E era interminável aquilo. Cara, a gente segue aqui, tudo não parece, não tem uma finalidade isso. Aí Jesus vem e fala assim: ei, o meu fardo é leve, o meu jugo, ele é suave. O que eu trago sobre você é uma outra vida, uma vida pela fé. E aí agora a gente pega
e vai evangelizar alguém e vive dessa forma. Que forma? Meu irmão, essa vez você está vivendo aí, você vai para o inferno, cara. Você está bebendo aí igual um louco, fumando aí igual um louco. Você precisa de Jesus, cara. Vamos para a igreja. Aí o cara talvez até vem para a igreja, aí chega na igreja, apenas senta ali e vai embora como se nada acontecesse, não se sente parte da comunidade, ninguém o conhece, ninguém sabe que ele existe, nem sabe o nome dele, passou por momentos difíceis, mas ninguém nunca soube. E aí ele tem um encontro ruim com a igreja e fala assim, cara, isso aqui não é o que eu quero. Por que eu vou querer isso? Por que eu vou querer dessa pregação do evangelho que ele me recebeu? Um evangelho cheio de regras, o evangelho da qual eu tenho que me enquadrar, porque se eu não fazer isso, eu estou errado em pecado, as pessoas vão olhar diferente, e eu não me sinto parte, eu me sinto excluído deles. Eu não quero isso. E é isso que tem acontecido no nosso meio. Continuamos levando fardos pesados sobre os outros, falando, cara, para com isso, faz aquilo. E aí a pessoa, ela entra na igreja e agora, olhando dessa forma, ela acha que tudo aquilo que ela vai fazer, de alguma forma vai salvar ela, ou é muito importante a ponto de, cara, se você parar de fazer isso, você vai para o inferno. E aí ele se sente sobrecarregado e aquele fardo pesado, ele não aguenta caminhar mais. Aí ele fala, cara, isso eu não quero. Eu não estou querendo dizer, em contrapartida, que Jesus traz um evangelho fofinho, de forma alguma, não me entenda mal. O mesmo Cristo que fala para você, eu não te condeno, é o mesmo Cristo que fala, ei, vai, não peca de novo. A vida com Jesus é uma vida em retidão, uma vida em santidade. E eu não estou querendo diminuir o fardo, o peso disso, que nós servimos a um Deus santo. Não tem como você conciliar duas coisas, viver uma vida no pecado e andando com Deus. Vimos isso no tema passado, até o fim, falamos muito sobre isso. Eu não estou querendo diminuir isso, mas o que eu estou querendo dizer para você é, pare de sobrecarregar as pessoas no seu evangelismo. Pare de levar esse evangelho, da qual exclui, de vez em incluir as pessoas. Pare, que evangelho é esse? Às vezes vamos pregar o evangelho e achamos que não, cara, quando eu pregar para ele, dessa maneira aqui, ele vai se converter. Isso aqui é impossível, cara. Isso é bíblico. Eu falei isso aqui, se eu falar, ele se converte, tchau, bênção. E esquecemos que o maior poder não está em mim e em você, mas está no evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Você consegue compreender? O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova. O evangelho é um chamado a olhar para a eternidade, a entender que o reino do céu é muito melhor do que o reino da terra, a entender que ele está próximo, está vindo, e nós iremos para esse lugar. É uma boa notícia. Não transforma essa boa nova em uma má nova. O evangelho é o poder de Deus. Pare de achar que você pode fazer algo na mente, na vida daquele que vai receber da mensagem do evangelho. Quem faz é o evangelho, porque ele é o poder de Deus. Felipe, eu não faço nada então? Você faz, você prega. Você prega o evangelho. No versículo 11, como diz a escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Não há diferença. E naquele tempo o que mais acontecia era essa acepção de pessoas. Os judeus achavam que somente os judeus seriam salvos. Porque, não, o Messias vai vir só para nós e aqueles não serão salvos e só nós seremos salvos. E aí vocês lá e nós aqui.
Aí agora o apóstolo Paulo vem, como um judeu, um mestre da lei, um homem que matava cristãos, se converte, encontro com Jesus, e agora, tendo um encontro com Jesus, ele começa a pregar o evangelho. Somente aos gentios? Não. Somente aos judeus? Não. Ele pregava a todos. Você consegue compreender isso? Parece que os crentes só pregam o evangelho na igreja. Só pregam o evangelho para quem é crente. O cara caminha com Jesus, então é fácil falar com ele sobre igreja aqui. Então vamos conversar aqui. Agora, aquele que está lá no mundo, vivendo uma vida no pecado, você não consegue chegar até ele e pregar o evangelho? E o apóstolo Paulo fala assim, cara, eu preguei para todos. Eu fui preso, preguei o evangelho. Fui perseguido, espancado, humilhado, mas eu preguei do evangelho. A vida de Paulo foi em prol disso, desde a sua conversão, na pregação do evangelho. Isso não acontecia nas pregações de Paulo, mas na vida dele. Pois ele mesmo afirma que o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos. Irmão, o Senhor da qual te alcançou, também pode alcançar os que estão lá fora. E sabe como ele vai fazer? Por meio da sua vida. A partir do momento que você sai da arquibancada e passa a jogar, passa a atuar, passa a não ser mais o ouvinte, mas o praticante da palavra. Pregue o evangelho. Ele fala a respeito de uma bênção. Ele fala ali, o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Ele fala a respeito de uma bênção da qual receberemos, mas essa bênção só acontece para aqueles que o invocam. Olha o que diz o verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. O apóstolo Paulo, nesse verso 14, ele traz uma indagação para eles. Tá, Deus vai abençoar aqueles que o invocam, mas como eles vão invocar o nome do Senhor e ser abençoado em quem eles não creem? Como eles vão invocar se eles não creem? Como eles vão crer se nunca ouviram do evangelho? E como eles vão ouvir se ninguém nunca pregou para eles? E como pregarão se não forem enviados? Então, primeiramente, sou enviado para pregar. E pregando, eles ouvem. E ouvindo, eles creem. E crendo, invocam o nome do Senhor. E invocando, são abençoados. E agora que eles invocaram o nome do Senhor, agora que eles têm uma vida com o Pai, eles fazem o mesmo ciclo. Porque agora que eles receberam de Cristo, eles invocam o nome do Senhor, agora eles compreendem que aquilo que fizeram com eles, eles precisam fazer. E o que eles fazem agora? Eles são enviados. Aí eles pregam. E o ciclo se repete. Isso aconteceu com você. E é isso que precisa acontecer com você de novo. Não no sentido de receber, mas no sentido de entregar. Você precisa dar sequência àquilo que chegou em você. De forma alguma o Senhor te alcançou para que você fosse apenas edificado, e sendo edificado vivesse uma vida no individual. Deus te alcançou para que você alcance os outros. Você talvez recebeu o evangelho por meio da vida de alguém. Quem aqui
já foi evangelizado e sendo evangelizado conheceu a Jesus? Levanta sua mão para ver. A grande maioria. Está vendo como o evangelho pode fazer algo na sua vida? Meu irmão, estamos vivendo agora na reta final desse ano 2020. Um ano bem difícil por causa de toda a situação da pandemia e tal. E no início do ano, uma palavra que veio sobre o Brasil a respeito da pregação do Evangelho. Vamos por todos os lugares, vamos pregar o Evangelho, e vamos a todas as nações. E teve um evento extremamente grande no Brasil a respeito dessa pregação do Evangelho, chamando todo mundo para ir, para pregar. Vira um mês, pandemia. Aí agora aquela mensagem na qual diversas pessoas receberam, para aqueles, sobre o ID, né? Vão e preguem o Evangelho. Agora eles ficam em casa trancados. Olha que engraçado. O que aconteceu, cara? Imagina, aquele evento grande, as pessoas pregando, e as pessoas chorando e orando e falando, agora vai. Agora o meu pai, aquele homem descrente, vai crer. Agora o meu trabalho vai ser transformado. Agora a minha faculdade não vai ser mais a mesma. Eu vou ser o Billy Graham do Brasil. Eu vou pregar para todo mundo. As pessoas vão passar por mim, vão me encostar aqui e vai receber Jesus. Vão encostar, vão pegar fogo. O bicho vai pegar. Esse ano o bicho vai pegar. Isso foi no início do ano. Aí vira e acontece essa treta. Por quê? O avivamento nunca é manipulado por homens. Deus quem faz a hora que Ele quer, no dia que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Se Ele tiver afim, Ele faz. E aí o Senhor nos ensina algo. Vocês estão querendo ir para fora. Mas a casa de vocês, como é que está? E meu irmão, uma taxa que subiu nesse ano foi a taxa de divórcio. Agressões domésticas, abandonos de lar. Sabe por quê? Porque o homem vivia trabalhando, não tinha tanto tempo com a esposa, a mulher vivia trabalhando também, não tinha tanto tempo com o marido. Os filhos ficavam na escola, é uma bênção de Deus, só vejo meu piazinho no final da tarde. Aí eu cuido dele ali. Agora não, agora o homem estava em casa. A mulher estava em casa. Os filhos estavam correndo dentro de casa. E o bicho pegou. O que recorrer aos pastores esse ano, meus irmãos? Pastor, eu não aguento mais o meu marido. Aquele homem não é o mesmo homem que eu conheci. Ele se revelou na pandemia. Eu nunca vi aquele homem, aquele traste. Pastor, minha mulher está me atazanando. Eu não posso assistir um jogo, eu tenho que ficar lavando, passando, varrendo. Eu sou um escravo doméstico. O que está acontecendo, pastor? Que loucura é essa? O que está acontecendo? Pastor, eu não aguento mais meus filhos, eu amo eles. Mas, olha, é paciência, porque os meninos não param. Saudade da escola. Entende, gente? Quando a gente às vezes está querendo ir lá para fora. E o que eu estou falando aqui para vocês essa noite? A importância de vocês irem, mas não irem sem a compreensão real do Evangelho. Não irem fazer como o povo de Israel fazia, mas ir apresentando uma justiça por meio da fé. Meu irmão, todo aquele que crê, for batizado será salvo. Meu irmão, o que você precisa fazer é crer em Jesus, você crê nele. Crer que Jesus veio, morreu por você, é isso. O Evangelho ele é simples. Isso eu quero que você saia daqui entendido, saia daqui praticando o Evangelho, o evangelismo. Mas, meu irmão, se você, primeiro, dentro da sua casa, não é um homem de Deus, dentro do seu casamento, não é um homem ou mulher de Deus, de nada vai adiantar. Porque o primeiro ministério é o lar. Porque antes de liderar dentro da igreja, você lidera em casa. Porque antes de ir para fora, você cuida de dentro. Como é que eu vou lá pregar, levar o Evangelho aos outros, se a minha casa está bagunçada? Se dentro do meu lar,
A minha esposa olha para mim e não bota fé nenhuma no marido que ela tem. Como você quer ir para fora pregar o evangelho se o seu marido olha para você como uma mulher extremamente descrente, que acha sempre ruim o fato dele vir à igreja, ou acha extremamente difícil porque ele ama Jesus, e você fica sendo essa pedra de tropeço no seu casamento, ou você, homem, é a pedra de tropeço no relacionamento da sua esposa? Como você quer ir se você vive uma vida dessa forma? Então, o primeiro ponto é olhar para dentro, olhar para si, olhar para o seu casamento, olhar para a sua vida, olhar para a sua família. Os seus pais conseguem olhar para você e falar: o meu filho é um homem de Deus, a minha filha é uma mulher de Deus, eles me honram, eu me sinto honrada pelos meus filhos, tudo que eu peço eles se submetem. É diferente. Ou você é aquele filho que mal fica em casa, aquele filho que não vê a hora de sair de casa e, olha, eu vejo largar esses meus pais aqui e viver uma vida independente, porque, olha, viver com eles é difícil. Aí acha que pagar aluguel vai ser fácil. Não, vou pagar aluguel ali. No primeiro mês as roupas tudo dura, suja, empedrada lá no canto, jogado. Abre a geladeira, uma maçã, porque ele é fit, uma coca quente, porque ele é sozinho, ele não sabe comprar as coisas. Ele é sozinho, aí ele come uma coca de 2 litros. Aí ele abre e toma um copo. Aí ele fecha e guarda. Aí passa uma semana, ele toma a coca, ele abre assim, não faz nem... Ele abre, faz um ar quente da coca. Ele toma e vai pro UPA já. Aí abre lá a coca, uma maçã e uma marmita. É assim que você quer ser o homem e a mulher que vai mudar o mundo pregando o evangelho? Se nem em casa você é um filho decente, alguém que pode ser imitado, se nem no seu casamento você é alguém a ser imitado, um cristão, meu irmão, nós precisamos voltar para dentro dos nossos lares e voltando, irmos para fora. Eu não quero fazer você sair daqui apenas, vou sair pregando, mas eu quero você sair com 2 compreensões. A primeira, que o primeiro ministério é o seu lar. E a segunda, Deus não te chamou para viver uma vida sozinho. Deus te chamou para pregar o evangelho. Deus nos comissionou ao ID. Não foi só para os apóstolos, foi para todos nós. Vão e façam discípulos de todas as nações, não só para alguns, não só para os judeus, mas para todos, para o morador de rua, para o bandido, para aquele o mais pobre, o mais rico, para todos, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Seu dever, presta atenção nisso, meu irmão, vou falar uma vez. Seu dever é levar adiante. É um dever seu. Eu perguntei ali quem tinha recebido o evangelho. Vários levantaram a mão. Meu irmão, é seu dever levar essa mensagem adiante. Sabe como Paulo se via? Paulo se via como devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Paulo não se via como alguém, como a última bolacha negresco do pacote, falando, cara, existiam 12 e eu sou o 13º, e eu sou o cara. Não. Ele falou, nem apóstolo eu merecia ser chamado. Eu sou um discípulo que veio fora do tempo. Ele se via como o menor de todos. E aí ele fala, cara, eu sou devedor. Eu sou um devedor a esses caras. Sabe por que eu sou devedor? Porque aquilo que eu recebi, eu não merecia receber. Porque aquilo que me alcançou e transformou radicalmente a minha vida, foi de graça. Eu não fiz nada para merecer. Eu recebi de graça. A única coisa que eu fiz foi crer. Eu sou um devedor. Eu fui crucificado, eu morri com Cristo,
A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ele vive em mim, a vida não é mais minha. Porque eu nem tinha vida, aquilo que eu vivia era como um cadáver, eu era morto nos meus próprios delitos, e fui alcançado por Jesus, e tendo sido alcançado, eu fui regenerado, eu voltei à vida, uma vida nova. O mínimo que eu faço agora é levar o Evangelho, e Ele começa a levar o Evangelho a todos os lugares. Nada segurava esse cara, nada, nenhuma perseguição, não era imperador, não era ninguém, não era prisão, não era ter muito ou ter pouco, nada prendia ele, porque ele entendeu que ele era um devedor, porque ele entendeu que aquilo que ele recebeu foi de graça. Falei, cara, o mínimo que eu faço é levar para os outros. Meu irmão, você recebeu de graça, você recebeu o mesmo evangelho que Paulo recebeu, você recebeu o mesmo evangelho que os discípulos receberam. Por que ele tem parado na sua vida? Não, pastor, é porque é tempo de pandemia, aí eu não vou chamar lá o meu irmão, ele é grupo de risco, não chama para vir aqui, seja decente mesmo, mas assiste online em casa, pregue do evangelho, isso não é desculpa. A quantos cultos você vem, você senta em cima do convite? Agora eu peguei algumas pessoas assim, putz, convite? Tem um convite na sua cadeira, embaixo do envelope do Contribua, é um convite, meu irmão, para você entregar para alguém, e entregar e falar assim, para facilitar a mediação ali, para você chegar e falar assim, ó meu irmão, vai lá na igreja. Se você é uma pessoa que tem essa vergonha e fala assim, cara, eu não consigo evangelizar e pregar, pega esse convite aí, meu irmão, entrega lá e fala assim, meu irmão, e sai correndo, não faz isso, mas entrega, fala, meu irmão, vai lá na igreja lá, a igreja é legal, ela é descolada, o pastor lá é engraçado, aí ele chega aqui, eu quebro ele, entendeu? Aí o convite para facilitar para você, meu irmão, simples, fácil, mas pregue o evangelho, não deixa com aquilo que você recebeu pare em você, não deixa que isso trave em você, meu irmão. Deus nunca te abençoou, encheu você para que ficasse cheio, agora está cheio esse copo, esse vaso, esse varão está cheio e pronto, vai varão, fique cheio, estufado do evangelho. Não, cara, ele transborda, antes de transbordar ele enche, e enchendo ele transborda, para que as pessoas à sua volta sejam impactadas, para que as pessoas à sua volta, por meio da sua vida, se acheguem a Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Pelo amor de Deus. Nós precisamos compreender que quando recebemos não é para que sejamos abençoados, mas para que levemos aos outros. Tire de sua mente que você é um cristão sozinho, que não precisa da igreja, daquilo que você já recebeu, não precisa levar aos outros a mensagem do evangelho. Tira da sua cabeça isso, cara. A igreja, essa semana eu estava estudando na igreja, vendo lá no Irã, eles não têm o templo igual nós temos, a facilidade de sair pregando evangelho, de se reunir como comunidade. Sabe como é que acontece lá? Eles fazem escondidos. Então é isso que a gente está fazendo hoje, sentado numa cadeirinha, ouvindo. Aqui eles não têm essa facilidade. Lá acontece no anonimato. A pregação do evangelho leva dias, até meses para pregar o evangelho. Vai ao pouquinho, vai falando devagarzinho e tal. Aí quando a pessoa dá uma liberdade ali, ele vai lá, aprendendo de Jesus. Aí agora ele ouviu de Jesus, ele... vai lá na minha casa um dia, cara. Aí ele vai lá e chega lá, tem outras pessoas, aí ele começa a receber do evangelho ali. E sabe o que acontece lá na conversão? Sabe como é que é a conversão deles? Quando eles se convertem, no mesmo instante eles assinam um termo. O cara abre a Bíblia, lê do evangelho, prega do evangelho, aí a pessoa vai lá, recebe do evangelho e fala, beleza, isso é o evangelho. Para mim é isso, ponto. Então o encontro que eles têm com o evangelho não é por meio de várias igrejas.
porque o crente lá é assim, então isso é o evangelho. Não, eles escutam o evangelho raiz. Aqui, ó, o evangelho, a Bíblia. Eles leem isso aqui. Nossa, é isso o evangelho? Fechou. Eu creio em Jesus. Ponto. Aí eles assinam um termo. Por quê? Porque se eles agora querem professar a fé em Cristo, eles entendem que devem levar adiante e tem os contras de tudo isso. Eles vão ser perseguidos, podem em qualquer momento apanhar e podem muito bem serem mortos, martirizados. E aí a pessoa vai nessa casa, ouve o evangelho e já sai entendendo assim, ó, cara, fechou, é isso que você quer? É isso que eu quero. Então fechou, agora sai, mano, mas entende que você pode morrer. Como é que o cara sai dali? Como é que o cara sai daquela casa? Sabendo que ele pode virar esquina ali, conversar com alguém, se alguém ouvir, mata ele. Sabe como é que eles saem? Felizes. Assim como os discípulos, quando são chamados pelo rei Herodes, apanham, são surrados por ele, pelos soldados, são jogados na praça, aí eles saem felizes, porque se acharam dignos de apanhar em nome de Cristo. Quando você recebe desse evangelho, quando você crê nele, ele tem um poder para mudar radicalmente a sua vida. Se você não teve a vida radicalmente mudada, meu irmão, esse evangelho não chegou até você. Esse evangelho não transformou a sua vida, não porque ele é ineficaz, mas porque esse coração talvez esteja endurecido, ou porque talvez você não creia em Jesus. Mas quando ele vem, quando você crê nele, a sua vida é radicalmente mudada. Não tem como eles olharem para você e falar, olha, é a mesma pessoa. Olha, agora ele não é mais o mesmo. Olha lá o que ele está fazendo. Olha o crentezinho chato. Olha ali que guri feio. É isso, eles têm que falar isso. Se eles não falar, tem algo errado. Porque muda radicalmente. Se eu te desse um termo aqui, e no termo falasse assim, Felipe, você entende que você pode morrer a qualquer momento? Você assinaria esse termo? Você assinaria ele, sabendo que pode morrer por causa de Jesus? Um homem, um Deus da qual você nunca viu. Professar fé num homem que veio há mais de 2000 anos, pregou, viveu aqui na terra e voltou aos céus. Por isso que você não deve levar uma justiça baseada em leis, mas é baseada na fé. No verso 15, ele diz, como são belos, chegando ao fim dessa pregação, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ainda que seja lindo esse versículo, eu sei que tem alguns aqui que têm pé feio. A minha esposa fala que o meu pé é feio, mas minha mãe fala que é lindo. Eu fico com o comentário da minha mãe. Mas, olha o que ele diz, cara. Ainda que é muito lindo, né? Olha os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés são lindos. Aí os dedos tudo atravessados, assim. O cara ouvindo agora, né? Não sei se essa passagem é para mim. Mas é, para você, meu irmão. Presta atenção. Ainda que seja lindo esse versículo, os pés daqueles que anunciam o evangelho precisa ter calos. Precisa estar cansado. Entender que se preciso for, irá morrer por essa boa notícia. Não importa o lugar que tenha que ir, ele vai. Não importa o recurso que tenha, ele pregará o evangelho. Esses são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aonde precisa, ele vai. Ele não precisa de recursos. Ele não precisa de ninguém que venha aqui para ele e falar, vamos, faz. Ele ouviu e ouvindo ele creu, e crendo ele prega. E as pessoas vão ouvir, porque precisa de homens e mulheres que pregam. Como é que eles vão crer se eles não ouvem? E como é que eles vão ouvir se você não prega? Aonde foi que paramos de pregar? Essa pandemia não veio para calar você, meu irmão. Ela veio primeiramente para fazer você olhar para aquilo que talvez você não tinha mais olhado. Para a sua família, que é muito importante. Mas até quando você vai? Estamos acabando o ano, 2021 está chegando aí. Essas cadeiras vazias, será que vão continuar vazias? Será que depende só de mim?
Ou você é membro da igreja? Ou você se vê parte dela, e se vendo parte, vai começar a pregar o Evangelho? Não para vê-la cheia, mas que pessoas conheçam a Jesus, que cheguem aqui e chegando, creiam no Evangelho, e tenham uma vida transformada por Jesus. Ou isso não queima no seu coração? Ou você não consegue ter compaixão o suficiente pelo seu irmão, pelo próximo? Meus irmãos, aonde foi que nós deixamos de pregar o Evangelho? Graças a Deus, semanalmente, temos visitantes. Glória a Deus por você, visitante. Desculpa se você está se sentindo um pouco ofendido, mas glória a Deus por você. Mas eu vejo aqui vários rostos, da qual estão aqui semanalmente, e consegue vir para a igreja e não traz um brother para sentar do seu lado e fala, e feliz por aquilo, e falar, meu irmão, está aqui, cara. Eu orei por esse cara, eu orei por ele, eu chorei por esse cara, ele veio para a igreja, e agora está caminhando junto comigo. Cara, como é bom ver isso. Felizes os pés desses homens e mulheres que pregam do Evangelho, porque eles não só vêm para um lugar de manutenção, de ouvirem e saindo daqui assim, cara, olha, eu tenho que ir lá porque eu estou vivendo uma vida. Meu irmão, igreja não é manutenção para te arrumando, consertando toda semana o mesmo pecado. Toda semana tem que pegar a mesma coisa, porque não tem mudança de mente, de atitudes. Igreja não é esse lugar, mas a igreja é o lugar de juntos cultuarmos a Deus e levar o Evangelho a todos, e levar o Evangelho a todas as nações, todos os lugares. Coloque-se de pé nesse lugar, para parecer que está acabando, mais uma hora aqui. Para encerrar, eu queria ler uma frase do Tim Keller, que diz o seguinte, presta atenção: o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem, já o verdadeiro evangelho as deixa orgulhosas daquilo que Jesus fez. Ainda que você possa pregar o evangelho, ele não deve deixar o seu coração orgulhoso, mas sim, quando você pregar o verdadeiro evangelho, você lembra que Cristo, sim, é aquele que fez todas as coisas, que Cristo, sim, é aquele que deve ser adorado, glorificado, que Cristo, sim, é o autor e consumador de todas as coisas, não você. O seu papel diante a isso é ser essa pessoa da qual vai levar aos outros a mensagem. Antes de nós sairmos daqui com esses dois pensamentos. Primeiro, como é que está a sua casa? Como é que está o seu lar? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua família, os seus pais? Como está? Sai primeiro com essa pulga atrás da orelha. Aí na outra orelha eu vou botar outra pulga. Que é o quê? Essa é a primeira pulga. Como é que está a sua casa? E a segunda? Aonde foi que você parou de pregar o Evangelho? Ou talvez você nunca pregou? Pregue do Evangelho. Sabe algo muito importante antes de nós sairmos e pregarmos? É fazermos algo que eu comecei lá no início da pregação falando, que Deus tem ministrado no meu coração. Sabe o quê? Orar. Vamos orar? Vamos orar por aqueles que você sabe, tem uma pessoa talvez, quando eu falei de evangelismo agora, veio alguém na sua cabeça. O nome já veio, alguém está ali, que esse cara podia estar aqui comigo. Ora por ele. Sabe por quê? Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, ele passa a noite e a madrugada inteira orando. O que Jesus mais fazia era orar. Antes de Jesus cumprir a obra na cruz, ele passa aqueles instantes orando. Jesus cobria os discípulos de oração. Orava para que a fé não desfalecesse. Jesus, antes de curar Lázaro, ele ora para o céu: obrigado, Pai, por aquilo que já fizestes. Ei, vem para fora. Antes da cura em si, ele ora.
Porque a oração antecede as coisas. Ela não é a última opção da qual o crente deve recorrer. Ela é a primeira. Então, antes de evangelizar, a gente precisa fazer o quê? Orar. Precisamos orar. Meu irmão, vamos orar. Queria que no seu lugar você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, lembrasse primeiramente dessa pessoa, falasse o nome dela aí, né, na sua mente, lembra o nome dela e agora ore por ela, para que no domingo que vem ela possa estar aqui junto com você.